Olá, meus queridos alunos, vamos que vamos para mais uma semana de aula. Estou um pouco doente, fiquei com uma gripe forte aí, não é Covid, fiquem tranquilos, mas já estou bem, estou melhor, tive uma febre terrível, mas agora está tudo bem, vamos que vamos aí, porque precisamos continuar e não parar, beleza? Essa semana, então, já estamos quase fechando aí nosso mês de julho, né, em nosso segundo bimestre. Então, nós vamos trabalhar agora um pouco sobre a independência das 13 colônias. Professor, o que é isso, essa independência das 13 colônias? Sim, é o que nós chamamos de Estados Unidos da América, né? Então, a independência das 13 colônias britânicas mudou os rumos da história e da construção dos Estados Unidos da América. Esse evento histórico aí aconteceu no final do século XVIII, por meio da Guerra de Independência dos Estados Unidos, 4 de julho, que é a grande marca aí para os norte-americanos, também chamada de Revolução Americana. Vocês vão talvez encontrar no vestibular como Revolução Americana. Dessas 13 colônias, os Estados Unidos se formou com praticamente 50 estados hoje, né? Impressionante. Tem estados até que não pertencem a eles, como Havaí, Alasca, por exemplo, que não é nem na região mais da América, mas acabou se fortalecendo demais. De 13 formaram 50, né? Então, bem forte aí. E levou também a criação de uma das maiores superpotências do mundo, chamado então Estados Unidos da América. Até hoje nós temos aí amor e ódio, né, dos Estados Unidos. É impressionante toda essa política liberal, econômica, o consumismo, a força do capitalismo, mas ao mesmo tempo todo mundo quer passear em Miami, né? Então é uma loucura o que a gente tem aí com os Estados Unidos, tá bom? Então vamos ver aí a independência das 13 colônias. Primeira ideia, eu quero explicar para vocês um pouco sobre a diferença entre colônia de exploração e colônia de povoamento. É bom também a gente ter essa importante sacada aí. Colônia de exploração é toda vez que você vai colonizar, como aconteceu com o Brasil, você vai colonizar e você explora toda a matéria-prima. Você não vem para morar, né? Você coloca pessoas ali, a coroa portuguesa colocou, fez o pacto colonial, colocava as pessoas para trabalhar, escravizou os indígenas, depois escravizou os negros, e aí então ali dominou e ficou por longo tempo colônia. Eu vou explorar, vou tirar toda a riqueza, a matéria-prima. No caso da colônia de povoamento, ela tem uma diferença. A colônia de povoamento, ela vem, as pessoas vêm para morar. As pessoas podem até ter uma ligação com a coroa do país, ou seja, um pacto colonial, mas é muito diferente. É justamente essa característica que vai diferenciar aí do povoamento. Ou seja, as 13 colônias lá no norte da América, eles têm essa base. É uma colônia de povoamento. As pessoas saem de lá por conflitos religiosos, políticos, guerra civil, vêm para cá, então, esses imigrantes, e acabam, então, indo para essa região e formando. Então, por isso, é bem diferente. Por exemplo, enquanto a colônia de exploração está preocupada com monocultura, o único produto ali para exportar, né, e para vender para toda a Europa, na colônia de povoamento, não. Eu vou produzir uma monocultura, algo para exportar, mas também vou produzir interno, porque as pessoas estão vindo para morar. É por isso que você conhece Nova York, Nova Jersey, Nova Orleans, porque essas cidades já existem lá na Inglaterra. Jersey, York, Orleans, porque as pessoas saíram e queria o novo, queria recomeçar a vida em novas terras. Então, por isso que é importante entender essa diferença aí entre colônia de exploração e colônia de povoamento. Então, aqui na América Central ao Sul, é colônia de povoamento. No caso, colônia de exploração. E no caso dos Estados Unidos, as 13 colônias ali, ou seja, norte da América, vamos chamar de colônia de povoamento ali. Eles vão explorar, vão matar os indígenas, vão dominar, mas de qualquer forma era uma colônia de povoamento. As pessoas estavam indo para morar e mudar a vida ali, tá bom? Como é que essas pessoas vão sair de lá? Primeiro, que no caso dos portugueses, Espanha, a coroa portuguesa e a coroa espanhola vai dar embarcação, vai investir em grandes navegadores para vir explorar. Nesse caso aqui não, as pessoas estão saindo da Europa, da Alemanha, da Inglaterra, da França, da Holanda, de várias regiões, por motivos de guerra civil, conflitos religiosos, essa ideia do protestantismo ali, né, as influências do protestantismo e o rompimento com a Igreja Católica, né? Então os ingleses europeus vão então para essas novas terras, as pessoas vão pagar suas próprias passagens, sem investimento ali do seu reino, sem investimento do seu país ali. Então eles acabam saindo. Então esses colonos, boa parte já eram protestantes, eles foram responsáveis então por colonizar essas novas terras, que vai acabar então formando ali 13 colônias. Uma parte ao sul,
no centro e uma parte ao norte. E essas três partes aí, dessas 13 colônias, elas terão algumas diferenças, a gente vai falar um pouco sobre isso. Primeiro, as 13 estão com forte influência do protestantismo. Não vai ser aquele protestantismo calvinista que foi criado com a igreja anglicana. Eles vêm com umas novas teorias religiosas e tal, um cristianismo mais livre, né? Tanto que as primeiras universidades, o investimento vai ser alto, as crianças vão aprender a ler e escrever muito rápido, tanto que em menos de 90 anos não havia mais taxa de analfabetos nos Estados Unidos, na formação das 13 colônias e nos seus estados, porque os caras liam a Bíblia muito cedo, tinha toda uma influência. As universidades também chegaram muito rápido lá, só para vocês terem uma ideia, em 1636, esses colonos protestantes já tinham criado uma das maiores universidades do mundo. Eu não sei se vocês sabem, mas quase 87 a 90% dos líderes de empresas, líderes mundiais de várias áreas, ciência, está ligado a essa universidade, que é Harvard. Né? Então, em 1636, os caras já estavam, então, criando ali na cidade de Massachusetts, no estado de Massachusetts, então, essa universidade Harvard, que atualmente é considerada uma das mais prestigiadas universidades do mundo, né? Quem não queria, eu também queria, claro, né? Imagina estudar em Harvard. Então, tá essa característica importante, o protestantismo, forte influência da educação, forte influência da leitura da Bíblia, criação de universidades, que é muito comum essas características em países protestantes. Se você dar uma estudadinha aí, você vai ver que havia essa liberdade aí rápido da educação, tá bom? Característica dessas 13 colônias. Então, as 13 colônias americanas, elas tinham algumas diferenças importantes aí nesse período geográfico, sociopolítico, humano, econômico, né? Cada território ali tinha uma característica. Então, as colônias ao norte, boa parte, eles queriam romper com as ideias religiosas e políticas da Inglaterra, então eles vão fortemente morar nessa região, com características já a ideia de república, o iluminismo fortalecendo muito as características deles. Havia o trabalho livre, né? Então tinha escravos, muitos desses escravos negros sofreram pra caramba também na região do norte, mas no norte eles não tinham essa preocupação total só de ter a mão de obra ou do comércio de escravos da África. A ideia também eram trabalhadores livres. Rapidamente ali também, a partir do norte que eles vão lutar depois para acabar com a escravidão quando as 13 colônias se tornam independentes, né? E as colônias do centro? As colônias do centro, então, tinha essa mesma característica, mas ali também tinham imigrantes alemães, franceses, holandeses, que foram expulsos até da região norte pelos ingleses, acabou ficando na região que é mais ou menos ali em Nova York, naqueles lugares ali, naquela região de Nova York. Então acabou se fortalecendo nessas colônias. O comércio também muito forte com eles, a agricultura também como era forte no norte, e eles também estavam presos nessas duas ideias de trabalhador. O trabalhador livre como era a base do norte, e também havia trabalho escravo com negros africanos aí do comércio também, mas também eles tinham um foco nessa liberdade. E claro, a loucura desses dois lados, do norte e do centro, com as ideias republicanas, com as ideias também de liberdade, e linkando já a uma ideia até de processo industrial, ali já começando com novos pensamentos. Enquanto a colônia do sul, foram os primeiros a chegar, também por esses conflitos religiosos, guerra civil, foram os primeiros ingleses a chegar, forte ligação com a coroa inglesa e, claro, forte ligação com o comércio de escravos, né? Eles usavam muito os escravos negros, né? Talvez você está entendendo, caraca, professor, já tem umas características que eu entendi agora, pensando nos Estados Unidos hoje. É mais ou menos isso que você deve ter pensado aí. Os estados do norte e do sul, né, do norte e do centro ao norte, tem uma diferenciação até hoje nesses estados com a quantidade de negros. A colônia do sul já tem muitos estados negros, Nova Orleans, Nova Jersey, né, muitos estados negros, porque a quantidade de escravos era muito grande. Quando vem a independência, vem também o fim da escravidão, tudo isso influencia. Como o racismo é diferente do nosso, é diferente de todos os lugares do mundo, lá é político, lá é estrutural, né, lá é um negócio muito grave, muito sério, está ligado às concepções políticas mesmo. Então você pode ver que até os votos dos estados do sul, que são votos de estados negros, tem diferenciação em toda a política dos outros estados norte-americanos. Então estava aí, vai ter um atrito muito forte neles, tanto mais no início, então a luta, quando pensa na independência, os três
os três regiões aí, norte, centro e sul, vão lutar juntas, e depois eles vão ter um outro atrito, que é a Guerra Civil, então, norte-americana, para a libertação dos escravos, aí então o norte e o centro se unem contra o sul, que não queria o fim da escravidão, e aí é uma outra história, que é muito importante também a gente visualizar e entender esse processo histórico aí, tá bom? Então vem aí, qual que era a ideia dessa independência? Eles estavam fortemente ali com uma liberdade, como eu falei para vocês, era uma colônia de povoamento, havia uma liberdade muito grande com essa característica do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, república, um sonho, um desejo muito grande de ser uma república. Eles não queriam a interferência, a intervenção da Inglaterra, não queriam a interferência da monarquia e tal, da nobreza, então já tinham novos pensamentos aí, e eles produziam muito ainda com essa parceria com o governo inglês, apesar que as pessoas eram donos dessa terra, eles não tinham essa ligação, esse pacto colonial como teve na América Central e na América do Sul aqui com Portugal e Espanha, tá bom? Bom, além desse pensamento, na década de 1760 mais ou menos, caracterizou aí uma forte, por motivo dessa independência que eles estavam atrás, dessa liberdade que eles tinham de produção, o rei inglês então começa a ficar preocupado e quer então estabelecer, colocar ações arbitrárias então em cima dessas pessoas. Então ele vai colocar algumas leis que vai mexer aí então com o vespeiro ali das 13 colônias e automaticamente já linkado a essa revolução das 13 colônias, ou seja, a independência aí das 13 colônias. Então o que que era? Monopolização da venda do chá para a Companhia das Índias, sem consentimento dos colonos, ou seja, você sabe que a Inglaterra consome chá até hoje, né? Eles têm todo um tempo deles do chá. Como aqui produzia chá para levar para lá, então a coroa inglesa vai querer totalmente todo o monopólio, sem consentimento ou não dos colonos. Os colonos estão produzindo, eu não quero saber, eu vou ter que todo o controle. E automaticamente aumenta o preço do chá. Outro erro e outra ação arbitrária também da coroa inglesa foi aumentar, então, valores de impostos e também criar a lei do selo. Bom, eu falei para vocês que é a colônia do povoamento, então as pessoas estão vindo para morar aqui, mas tem parentes lá na Inglaterra, tem parentes lá na Europa. A coroa inglesa vai colocar então tudo que você for enviar para os seus parentes de lá, ou seus parentes vêm trazer traz para cá, vai ter um selo, vai ter que ter um selinho. Esse selinho ali é a marca que você pagou os seus impostos. E era muito alto, né? Determinou então todos os documentos oficiais, tudo que tinha então, era obrigado então pelos colonos a pagar essa taxa, e não era uma taxa barata. Então as 13 colônias começam a bater de frente com o rei inglês. A outra questão também foi a lei do açúcar. O açúcar tinha se espalhado por toda a Europa e também pela América. Então, a Inglaterra taxou, né, muito alto, os valores muito altos dos impostos e também o valor do açúcar e de seus derivados. Então, dificultando a chegada do açúcar também para as 13 colônias. Tudo isso vão se unindo, vai ter a criação então desses novos tributos, uma insatisfação terrível. E aí, em 1773 mais ou menos, vai ter o tal do massacre de Boston, onde as pessoas se vestem ali de indígenas, né, das 13 colônias, e acaba então detonando ali 3 embarcações então inglesas, né, e atacaram friamente essas embarcações fazendo protesto, que foi chamado então Boston Tea Party, né, que é então o ataque ali, o massacre de Boston. Muita gente ali vai sofrer consequências severas também desse massacre. Interessante também que como a Inglaterra e a França teve uma guerra de 7 anos ali pela região do Canadá, que é a região acima, né, de Quebec para cima, ali teve um conflito entre Inglaterra e França pelo território. A França, claro, perdeu essa guerra. O que aconteceu? Agora as 13 colônias também têm apoio do governo francês, então os franceses também vão apoiar aí as 13 colônias para pedir essa independência. Os ingleses até tentaram conter todas essas rebeliões, todos esses conflitos, mas buscaram represárias, matou muita gente, mas os colonos sempre se uniam então. Então, em 1774, mais ou menos, aconteceu na Filadélfia o primeiro Congresso Continental, já discutindo então, essa declaração já discutia os direitos, né, e agravos aí então, a liberdade das 13 colônias, tá? O rei Jorge III, então, da Inglaterra, determinou então que as tropas britânicas na colônia fossem reforçadas, tentando fortalecer ali para pressionar as 13 colônias.
Com os conflitos, os governadores ingleses foram aprisionados, tiveram que voltar para Londres e tal. O combate, então, continuou forte ali, com o apoio da França. As 13 colônias se fortalecem, e aí em 4 de julho, então, o Congresso acaba aprovando, vê que esse atrito não dava mais para continuar. 4 de julho, então, o Congresso aprova a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi, né, nada mais nada menos que regida por Thomas Jefferson, né, que é muito famoso aí, John Adams, e também o Benjamin Franklin, né? Então, após as aprovações da declaração, as colônias ganharam seu direito, então, de se tornar estados livres e independentes, sem qualquer compromisso ou obediência à coroa da Grã-Bretanha, né? Então, o fato resultou aí o rompimento político entre a metrópole e a colônia, e agora as 13 colônias são livres. E agora, qual o nome que a gente vai usar? Vamos nos unir, né? Nós vamos formar estados, agora vamos nos unir para formar um país poderoso. Então aí nasce, né? Então, 3 de setembro, mais ou menos de 1783, os Estados Unidos da América, né? Que vai ser fortemente ali depois assinado no Tratado de Paz em Versalhes, né? Então, Estados Unidos da América. E vocês já sabem, né? Olha o que os Estados Unidos se tornou depois de tudo isso. Se espalhou sua cultura, suas ideias, seus ideais, suas ideologias políticas e econômicas pela América Latina e pelo mundo, e se tornou um dos países mais imperialistas do mundo, mais poderoso do mundo aí. Tem perdido, mas ainda tem uma grande herança aí na política e na economia mundial. Beleza? É isso. E aí eu quero passar um trabalhinho para vocês, um trabalhinho bem simples, que é um trabalho, então, para fechar esse bimestre. Vou deixar um trabalhinho muito tranquilo para vocês, tanto que eu vou deixar vocês produzirem até 5 pessoas. Vocês podem produzir até 5, sozinho, 2, 3, 4 ou 5. Tá? Eu quero que vocês façam um trabalho sobre os indígenas norte-americanos. Sim, por motivo do tempo aqui não dá, eu não tenho muito tempo para falar sobre os indígenas, mas é bom lembrar também que esses colonos estão indo para a colônia de povoamento, estão matando e vão detonar os indígenas, tanto que vão ter muitos conflitos com os indígenas. Na década de 40, 50, principalmente 60, 70, os Estados Unidos faziam muitos filmes, né, de bang bang, para mostrar um lado que os indígenas eram maus, porque a forma que as 3 colônias fez com os colonos, fez com os indígenas, matou uma multidão. Tanto que nós temos mais indígenas aqui no Brasil e descendentes do que nos Estados Unidos. E aí entra o trabalho de vocês. Até 5 pessoas, né? Faço da forma que vocês quiserem. Eu quero um trabalhinho simples, uma resenha, ou seja, um resumo com a sua opinião ali, sobre um povo indígena que habitava os Estados Unidos nas 13 colônias. Então, um conflito entre as 13 colônias e um desses povos. Então, quais são os povos, professor? Nós temos lá os Sioux, os Cheyennes, os Apaches, os Greeks, os Cãs, Arapaho, né? Também os Comanches, os Cherokees e o Navajo. Eles são os principais povos aí dessa região que vão ter um atrito muito grande com esses colonos. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses indígenas. E quem quiser pode falar também desse conflito que esses colonos vão ter com esses indígenas, matando muito deles. Os Cherokees são muito famosos, os Sioux também e os Apaches ficaram muito famosos no mundo todo por esse motivo desse atrito com os colonos. E claro, esses indígenas vão sofrer muitas consequências terríveis aí, vão praticamente desaparecer de muitas regiões das 13 colônias, tá? Não foi tudo bonito quanto a gente espera assim na história, tá bom? Esse é o trabalho de vocês, bons ventos, tenham uma semana abençoada e a gente se fala então na nossa reunião, tá bom? Até mais, galera, valeu!